noite! Boa noite! Tudo bom, Júnior? Tudo bom, querido? Que massa, que bacana. Estou tão feliz aí de estar participando. Olha, eu estou até nervoso, estou me sentindo como no início da carreira, né? A gente. Fica É, calmo, porque. relaxa. porque significou muito, acho que para todo o elenco, né, naquela época, e para mim também bastante. E quando eu vi que estava rolando o Instagram né, da Chica da Silva, né? E aí, de repente, começou a aparecer várias cenas de todo mundo, e aí, dentre elas, as minhas. E a gente nem lembra, né? Passa tempo, bastante tempo, a gente não lembra de muita coisa. E aí você foi lá e colocou tudo na cabeça da gente de novo. Muito legal, muito legal. Para relembrar Muito esse prazer momento agora. tão importante na sua vida. Acredito que também foi um momento importante. Foi sua primeira novela, Júnior? Ou não? Não, não, eu tinha feito Tocar Grande. Tocar Grande. Acho que muitos atores de Chica tinha, inclusive o diretor, o Walter Avancini, né? E aí acho que a gente, né, a Thaís, o Vitor Wagner, né, assim, eu acho que um bom percentual de atores que estavam na Chica tinham feito Tocar Grande. Eu tinha vindo de lá na Manchete, né? E mas aí, no caso, Chica da Silva foi uma experiência muito grande, né? Para mim foi estar atuando de prima, assim, né? Eu tinha feito um jagunço, tinha feito Tião Bezerra na Tocar Grande, aprendi a cavalgar, aprendi né? Porque a gente fazia, o jagunço é um capitão do mato, né? É uma coisa, Sim. né? Uma forte, né? Muito forte para a gente, tudo aquilo. E aí, quando tive a experiência de fazer, né, o negro fujão que ficava lá na Casa Grande, mas tinha como refugiar e alertar os seus amigos do Quilombo até depois de duas problemáticas do Quilombo se tornar o terceiro rei, foi uma experiência muito bacana para mim, foi muito legal. Que ótimo. Júnior, eu só queria explicar mais ou menos para você como a gente vai fazer a temática dessa live, tá bom? A gente vai iniciar, eu gostaria que você falasse sobre a sua carreira como ator. Brevemente, você pudesse contar como o que inspirou quando você começou. E logo depois de você falar isso, aí eu quero que você responda as perguntas dos fãs, que são muitas perguntas, e algumas perguntas acho que você vai até se surpreender com elas. E ao final, a gente fala sobre os bastidores da novela e falamos sobre a atualidade, o que você tem feito. Pode ser assim? Ok. Pode Vamos ser, embora lá. Se ótimo. introduza pra gente. Quem é você, para quem não te conhece? Ok, então, eu sou o Júnior Guindani. Eu comecei. Bom, na verdade, artista a gente já nasce, né? A gente depois descobre, depois a gente percebe depois. Mas a gente já. Na verdade, eu me descobri na arte cantando. Né? Desde de menino eu já fazia isso, mas depois eu me encaminhei para o esporte e fui atleta de basquetebol. E depois, com o tempo, eu me vi. Eu tive a oportunidade de conhecer quem me levasse numa agência, e dessa agência eu comecei a fazer testes e as coisas foram rolando como modelo e depois começou a ter participações como ator, comecei a fazer alguns pequenos trabalhos na Globo, né? E aí depois logo a Chica da Silva propriamente dito foi logo realmente no início, foi lá acho que o terceiro, quarto trabalho assim. E e é isso. Depois desse trabalho, quer dizer, você quer saber antes, né? No contexto geral, eu estudei, eu comecei a fazer. Eu não me formei em faculdade de arte cênica, eu fiz uma série de cursos livres, fiz workshops, comecei a ler, né, bastante sobre o assunto. Né, sempre, eu morava distante, né, da onde as coisas aconteciam, morava em Caxias, e, e tudo Então é um você é pouco. do Rio de Janeiro. Sou do Rio de Janeiro, Ah, porque você falou exato. Caxias. Eu falei assim, ele é do Rio. É do Rio. É, é isso. E aí a gente começou, no caso eu comecei a estudar e me encantar
por todo esse trabalho de atuar, mas eu me sentia, né, porque na verdade é uma grande descoberta, né? Atuar não tem nada a ver com representar, né? Atuar tem a ver com ser, né? Compartilhar, se doar, né? Saber ouvir, humildade, 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 é uma relação danada, é também compreender a parte técnica, é compreender, é ter responsabilidade com hora, é ter paciência com outro ator, é ter paciência com o diretor, é saber ouvir, é uma filosofia de vida, é uma religião, né? E aí eu consegui fazer os trabalhos, mas não tive depois tanta caminhada devido como esperado, como muitos atores negros também, naquela época que a gente sempre fica muito nas buscas, e a gente começa a se autoproduzir, e aí eu tive a vontade de fazer o meu grande sonho, que era cantar também, e aí eu caí no mundo artístico como cantor, e montei um projeto, uma banda, um projeto lá na Baixada, fiquei anos com o pessoal lá e tive experiências de rodar o Brasil, fazendo participações com outras bandas famosas, com a Tribo de Jah, que eu rodei lá, né? A gente foi pro Nordeste. E depois eu segui carreira, gravei um disco com uma banda, aí a coisa não rolou, aí montei um estúdio e fui embora. E aí, no caso, nesse caminho todo, mas a aflição, a vontade de atuar, nunca saiu de dentro, né? Eu sempre me espelhei em grandes mestres, sempre li sobre grandes mestres, né? E sempre buscando também identidade, referência, representatividade, né? E é isso, assim. É isso. Eu Bom, fiquei... Uma luta, ótimo. amigo. Eu imagino como deve ser. Mas você vai falar um pouco mais sobre isso com a gente também numa das perguntas que nós temos aqui. Para iniciar as nossas perguntas, eu vou ler a pergunta da Aurelice dos Santos Salles, era lá do Facebook, do Instagram da novela Chica da Silva no Facebook. Ela perguntou para você: me Salve, dá, querida. me dá uma receita do seu vinho, pois você melhorou com o tempo. Tem algum segredo? Meus parabéns, ela te disse. Ela falou sobre a sua aparência física. Obrigado. Olha, não sei. Acho que não sei, rapaz. Primeiro a gente se cuidar, né? A saúde, né? Se sentir bem, se descobrir espiritualmente, se descobrir profissionalmente cada vez mais, que a certeza a gente tem que estar sempre plantando essa certeza dentro da gente, né? E eu sempre fui atleta, né? Sempre gostei de basquete, aí sempre estou fazendo algum exercício, sempre estou sempre preservando, eu tenho essa necessidade de estar sempre procurando me alimentar bem, e, e é isso, e fazer coisas que ama, né? Tá perto de quem ama, né? Fazer grandes amigos, né? E aí desafios, projetos, a arte deixa a gente belo de dentro para fora, né? E aí as pessoas, né? Tem essa visão que ela está tendo aí, né? É isso. E eu Essa gosto de vinho, receita. vinho é bom. Que ótimo. Gente, quem não sabe a receita dela, não sabia, agora já sabe, é só ter anotado tudo, ou senão depois vendo de novo. Quantos anos você tinha quando você fez Chica da Silva e se você esperava que a novela fosse fazer um sucesso? Ah, sim. Eu tinha. Bom, eu tô com 44. A Chica da Silva tem o quê? Tem uns 23, 24 anos, né? Não é isso? 4 anos. Então, é isso aí. Eu tinha 20 aninhos. Tinha 20 aninhos, rapaz. Ô, meu pai, ô, papai. E eu tinha 20 anos assim, eu não sabia que ia fazer um grande sucesso. Para mim, dentro do meu coração, estava sendo um sucesso maravilhoso, né? Eu estava muito descobrindo tanta coisa sobre mim mesmo, né? Porque a gente está lidando com resistência, está lidando com ancestralidade, a oportunidade que eu tive de fazer, a minha parte, minha função nessa novela foi lidar com isso, né? Tocar nessas coisas que dentro de mim mesmo e tal. E é isso, eu não imaginava que ia fazer tanto sucesso, sinceramente. E parece que ainda repercute, né? A novela ainda tá rolando por aí. Sim. Não só aqui, como também no exterior, principalmente nos países latinos, onde ela é reprisada várias vezes.
Ela tem picos de audiência muito bons para uma novela de há 24 anos atrás. Próxima pergunta agora é da Nilza Oliveira, ela está sempre participando, ela acabou de escrever agora aí, Como é que é o nome nossa, que dela? legal. Nilza Oliveira. Opa, Nilza! Ela perguntou para você, você entrou na novela, você seria um figurante ou já tinha já um papel predestinado para você? Porque no início você era um espia, né, do Quilombo. E depois você foi para o Quilombo e posteriormente se tornou rei do Quilombo. Essa já era a trajetória do seu personagem ou não? Bom, eu fiz o teste para. Não tinha ainda certo o personagem, não tinha dito bem claro, não estava claro qual seria o personagem, né? Para fazer um teste para entrar na novela, para compor a novela. E aí, depois que eu passei, aí eu fui, né, recebi o telefonema abençoado, e aí eu fui. Aí sim, foi me dito que que eu faria a composição do núcleo do Quilombo e que teria um histórico para ser o rei, sim, para ser o rei do Quilombo. Mas assim, sempre assim, eu acho, não sei se é o método de trabalhar com atores novos, no caso, não sei como é que era o esquema lá do Avancini, mas eu não tinha assim realmente uma grande certeza. Mas eu não entrei com o intuito de ser figurante, porque eu entrei desde o início mesmo, fui para Diamantina junto com toda a equipe, junto com o elenco, né? A gente ficou lá num hotel lá, todo mundo junto, e foi bem legal. Então eu entrei assim, fui lá com a Thaís, eu vi como é que foi os esquemas, como é que aconteceu para poder. Quando eu cheguei lá, eles estavam ainda explorando o espaço para poder fazer os sets de filmagem, ainda estava colocando dinamite para explodir uma área que ali seria o Quilombo, uma coisa assim de louco, sabe? E onde era o Então Quilombo, Júnior? Onde que era? é, nós fomos para Diamantina, e aí um interiorzão lá, um cantão lá para dentro de Diamantina, que, que, que eles fecharam para fazer o set de filmagem. E aí Mas eu me lembro que quando nós chegamos. Oi? Pode falar. onde vocês gravavam era tipo uma gruta, parecia. Aquilo já existia ou Exato. foi também eles explodiram para poder fazer o set? Como é que foi? Pelo que eu me lembro, foi isso mesmo. Nessa gruta que a gente fez o Quilombo, que ali, na verdade, aquela gruta ali, a gente fez algumas cenas. O tempo que ficou em Diamantina, né, que se não me engano, foram 3 meses. E depois teve a continuidade aqui em Maricá, né, aqui no Rio de Janeiro. Mas foi lá eu me lembro que rolou uma explosão. Estava rolando dinamite mesmo para abrir um espaço, que existia uma tal gruta, mas o acesso acho que não era tão acessível assim. E abriram um espaço mesmo para entrar a galera lá para fazer aquilo tudo que a gente viu. Exatamente. Muito interessante. Impressionante. Eu pensava que estava tudo É. pronto, já que vocês só chegaram no local e fizeram a gravação. Não, 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 não. E muita coisa aconteceu na hora lá. Muita coisa. Aquelas cenas lá. é, é, Levaram. O pessoal da equipe levou um agente de figuração daqui do Rio de Janeiro para lá, junto com o elenco, para o cara buscar figurante na hora. Foi nos Arraiais de Diamantina, foi lá em outras cidades próximas. Pessoas não queriam, muito tímidas e tal. E aí eu consegui um local onde tinha uma galera que topou, arrumaram um ônibus, botaram 300 pessoas dentro desse ônibus e trouxeram para o set de filmagem gravando. Foi assim. Uau! Foi assim. O Quilombo foi assim. E E, foi fácil para aqui, encontrar tantas pessoas pretas ao redor, porque eram muitos rapaz, figurantes que tinham lá. eram muitos. Eram muitos. Eu me lembro que quem fez isso foi o Maguila na época da Afro Brasil, né? Que tinha na época. Ele me conta, meu brother, né, meu parceiro, contava umas histórias. Meu irmão, agora chegou a hora, vamos ter que dar um jeito aí de encher esse espaço. Vamos embora ver, vamos embora, vai daqui, vai dali. Foram caçaram numa cidadezinha próxima, numa outra próxima, um vilarejo próximo, ou mais afastado, e aí. Eu me lembro, inclusive, que era assim:
estava marcado para um dia que já estava chegando a hora e não tinha ainda a figuração para compor. E aí conseguiu, ele foi lá, arrumou, essas pessoas conversou com a galera, e o elenco tudo torcendo, ainda só a galera do Quilombo, né? A Alessi, o Maurício, o Zé, beijo Zé, beijo Zé, que saudade do Zé, Zé é uma pessoa maravilhosa, todos são maravilhosos, saudade de todo mundo. E aí a gente sabia disso tudo, dessa correria toda. E aí, de repente, apareceram as pessoas que estavam mesmo tímidas ou não, e aí, se eu não me engano, eram espécies de quilombolas mesmo, eram meio quilombo mesmo, vilarejo mesmo, onde não tinha muita civilização, não, entendeu? A galera muita gente estava vendo câmera pela primeira vez, sabe, vendo aquela coisa toda, aquele maquinário todo pela primeira vez, muita gente não tinha acesso à TV, essa coisa toda. Foi assim, foi visceral, sabe? Foi uma coisa assim, de verdade mesmo. Muito de verdade. O Fernando Vieira, que chegou a comentar comigo na live que nós tivemos, Fernando Vieira, que foi o Dragão Bonifácio, que uma das cenas em que o Quilombo é atacado pela primeira vez na novela, deram espadas de verdade para eles lutarem contra, né, os dragões ali, e ninguém ensaiou. Tudo aconteceu na hora. Você estava lá nesse momento também dessa gravação? Você se recorda? Sim, e foi isso mesmo. Tudo era de verdade. As garruchas, né, não tinha, obviamente, a munição, né? E tudo. Se eu não me engano, era a equipe do Farjala que fazia os efeitos. E o Farjalão, o pai, né? Que eu acredito que não está mais entre nós, eu acho que é isso mesmo. Agora é o Farjala Filho que está tocando o barco. Em alguns momentos de fazer as cenas de efeito, eles faziam, mas eram com garruchas de verdade que a gente fazia as cenas, espadas de verdade. Era mesmo. Aquilo ali tudo era real. Aproveitando a falar sobre isso, sobre direção e como as coisas aconteceram de uma maneira assim, quase que natural, né? Vai lá e faz agora, ação. Como foi ser dirigido pelo Avancini? Alguns atores falam que ele realmente é muito exigente e às vezes cobrava de uma forma diferente dos atores, né? Em relação a você, como é que foi essa direção para o seu personagem? O que ele exigia de você? Ele era muito ríspido ou não? Como era? Eu acho que a filosofia de trabalho dele, né? Ele era, nessa época, ele já, se eu não me engano, ele era o maior diretor já daquele momento, né? Na televisão brasileira, muito respeitadíssimo. E ele tinha um critério meio queixo duro com todo mundo. Não só com os atores, né, com o pessoal da parte técnica, mas comigo, particularmente. Foi assim, depois que eu fiz o teste, ele, acho que foi no dia seguinte, não lembro como é que foi esse negócio, eu sei que ele me chamou na sala dele, e estava no telefone, dando uma bronca lá em alguém, e aí ele falou assim para mim: olha, faz alguma coisa aí para mim, encena alguma coisa aí. E pegou e continuou no telefone. Sem muito olhar para mim, sabe? Aí, rapaz, me deu calafrio, calafrio, me deu vontade de viver, de morrer, de voar, de me enterrar, de todos os sentimentos. E o que eu fiz? Aí eu lembrei de umas histórias, comecei a contar, e aí aquela indiferença dele, né? Não sei, eu acho que aquilo foi proposital, porque aí foi me despertando umas expressões, um tom de voz ali, e aí ele falou assim: olha, obrigado. Aí para mim aquilo era uma demissão, cara, que eu tinha passado no teste. Ele me chamou assim, ele não deu muito espaço, falou obrigado. No outro dia já estava tudo no esquema, ó, você vai ser compor o Quilombo, vai ser o tal e o rei, papapai, foi desse jeito. E aí, quando... Exatamente. E no set de filmagem, da mesma forma. Muito focado lá no núcleo. Quando vinha, era para marcar os pontos, já falava muito, muito diretamente, pouco, mas quando falava também, às vezes, era dando bronca.
comigo na hora lá, deu uma bronca para eu fazer a cena, aquela cena que eu faço avisando o quilombo que o novo contratador vai atacar. Deu umas orientações ali, ele falou como, né? Ele falou de um jeito como se ele fosse mesmo o algoz, né? Que deu um tchan em todo mundo que estava compondo a cena ali, não foi só para mim, né? Foi ali para os 4 ali, presentes e mais a figuração, todo mundo entrou naquele clima. E foi gênio, entendeu? Porque o objetivo dele foi alcançado, do método dele. Todos os atores utilizaram uma mesma expressão comigo, né? Os que falaram comigo até então, que ele era o papa da televisão naquela época, então era muito respeitável quando ele entrava no set. O pessoal sabia que deveria ter uma outra energia dentro do ambiente. Muito interessante. Obrigado por responder, Júnior. Outra pergunta agora é da Beatriz Fenck, lá do Facebook. Você ainda tem um contato com a Thaís Araújo? Eu acho que falhou, mas se eu tenho contato com quem? Thaís Araújo. Ah, sim. Não. A gente não teve contato, na verdade, inclusive nem na filmagem, na novela, ela tinha alguns encontros ali com a mãe, né, com a Maria e com Quiloa, aquela história, mas nem mesmo no set a gente teve muita oportunidade de estar contracenando ali. Não teve, não. Eu já conheci ela de vista da Tocaia Grande, né? Mas aí em Chica, né, depois que foi uma surpresa, né, que foi a Luzia que tinha passado no teste, daqui a pouco não era mais a Luzia, entrou a Thaís, e não tive muito contato com ela, não, entendeu? Foi realmente ali, ela ficava muito, né, lá no núcleo dela, né, as externas dela eram em outros lugares, era mais encontros, né, que não eram tão diretamente no quilombo, né, e as minhas cenas eram muito focadas no início lá na casa, enquanto ficava no leve trás para poder avisar para os quilombolas, e depois fiquei direto no quilombo mesmo e fazendo a guarda do combate e para levar mantimento para o meu povo. Compreendi. Outra pergunta, essa agora é da Araújo, e a Pilar Rodrigo também teve perguntas semelhantes para você. Como foi contracenar com atores tão renomados como Leci Brandão? No caso, a Leci Brandão era a primeira novela dela, mas ela é renomada dentro da música. A própria Zezé Mota, o Maurício também, que já é um grande ator desde sempre, né? Então, sim. Como foi? Rapaz, foi uma coisa de louco, assim. Dar de cara com teu ídolo assim, né? Tum. Né, Zezé, a grande estrela Zezé Mota, né? Nossa, é um símbolo de resistência para todos nós, inclusive naquela época e até hoje, né? E a Leci, nossa, a rainha do samba, do pagode, da nossa cultura. O que acontece? Eu aprendi muito, eu entendi que a gente trabalha bem quando a gente trabalha simples, né? A gente trabalha trocando, a gente trabalha ouvindo. E com a Alessi mesmo, foi o primeiro trabalho dela, mas como ela tem, que eu te falei, aquela verdade, né? Trabalha com a verdade do samba, da forma que ela expressa, da forma que ela canta, é o que ela sente. Então ela pegou aquilo e passou para o papel, e do papel passou para representar um personagem. E eu aprendi aquilo ali. Eu levo isso para a vida. Eu trabalho, eu me descobri ator, me redescobri ator sendo cantor, fazendo os meus clipes, que a gente começa a fazer um monte de coisa, né? Para esse autoproduzir, que é a grande tendência, né, dos artistas, quando, né, a gente precisa trabalhar o tempo inteiro, né? E aí um dos grandes exemplos da minha vida foi a Alessi. A Alessi é uma pessoa maravilhosa. Aprendi, troquei muita ideia com a Alessi. O Zé é um show de experiência, um show de simpatia, vivi com aquele sorrisão no rosto.
O Maurição me ensinou muita coisa, muita sagacidade, muita coisa que acontece em set de filmagem, muita coisa que acontece, exemplos do pai dele, exemplos das coisas que ele passou, que ele fez, né? Eu era o garoto ali, 20 anos de idade, no meio de monstros, né, ali. Uhum. E aí eu só tava ali, eu tava me dando bem, meu irmão. Tava me dando bem. Porque eu tava muito, muito, muito bem acompanhado. O Xalá botou só fera na minha mão. E aí, aqui em Maricá, ainda era dirigido pelo Luiz Antônio Pilar. Ainda tinha um diretor preto com a gente lá. Eu Né? cheguei a ver algumas informações do Pilar, até tentei procurá-lo, mas não cheguei a encontrá-lo no Instagram ainda, né? Que ele e juntamente com a Vancini fizeram muita coisa importante na novela acontecer, e a novela também fez esse boom todo, né? Eles foram grandes responsáveis pela parte técnica, principalmente também da novela. É impecável. Na minha opinião, apesar que eu sou leigo, eu acho impecável. Sim, sim, verdade, verdade. Nós temos É verdade. agora outra pergunta, dessa vez da Flor de Lis, lá do Facebook. Ela pergunta para você: como você construiu o personagem? Você utilizou filmes, leituras? O que você foi buscar, seja ou em você ou algo que já existia, para compor o seu personagem? Você pode repetir o início, no que eu me inspirei para compor o personagem? É isso que você É, falou? Eu não entendi bem. isso. Sim. Bom, vamos lá. Eu me inspirei no seguinte. Como eu falei para você, assim como eu e alguns atores que estavam começando ali, a gente aprendeu ali mesmo no set. Né? Eu não tinha experiência, né, imagina, como Breda, como, né, a galera que tinha, né, já uma vivência. A minha história foi o seguinte, foi porque eu sempre tive é, é, a inquietude do artista e sempre tive necessidade de representar e de me sentir representado mesmo, né? E aí eu sempre me via vendo os meus ídolos na televisão, não com espaço de protagonismo, né? Eu não tinha visto muito espaço de protagonismo na minha época, né? A gente via o Mussum fazendo um bêbado, eu sei que era maravilhoso, a gente viu o Tia Macalé fazendo um deslintado, mas não tinha esse espaço para artistas negros fazerem, protagonizarem, né? Tá? Estarem na linha de frente de alguma forma. E, e assim, os meus ídolos foi ler a história de Zumbi dos Palmares, né? Porque na escola nunca passava, né? Sabe como é que é? Na escola nunca não tinha essa Uhum. coisa, a gente tinha que buscar. Então eu já tinha esse interesse, né, de saber sobre toda essa história do povo, da minha ancestralidade, né? Na minha família, nós somos uma família de espíritas, né? A gente sempre cultuou a Umbanda e a gente é muito apaixonado, né? Eu, minha mãe, meu irmão, minha família, né? A gente é muito apaixonado pela nossa cultura, onde a gente se encontra. Então, o que acontece? Dentro dessa concepção, eu não, eu não me sentia representado e, de repente, eu ganhei um presente de ganhar um presente de herói, né? Eu me senti o herói. Eu estava fazendo um papel de herói, porque eu sei que o protagonista era a Thaís e o Vitor, mas a gente representando o povo, né, com símbolo de resistência, né, ali, né, confrontando em prol do alimento, em prol da sobrevivência e da liberdade do seu povo. Então, assim, não há mais nossa, felicidade maior do que representar isso, entendeu? Eu estava representando aquilo que eu gostaria que fosse, né? E eu imaginei isso. A gente não estava com muita referência, não tinha muita referência nessa época, a não ser que fosse nos livros, que fossem em outras histórias contadas. E foi dessa maneira que eu fui fazendo, fui vendo, fui conversando, inclusive fui aprendendo no set. Além dessa inspiração, eu fui adquirindo inspiração enquanto estava trabalhando. Então eu via do, do Maurício, eu ouvia da Zezé, aí eu lembrava das histórias da mamãe, da vovó,
do vovô, né? Que minha mãe conta né, que minha avó se casou com meu avô. Minha avó era muito nova, e meu avô era 40 anos mais velho que a minha avó, então eu já sou, a gente já era praticamente, já sou descendente direto de um alforriado, entendeu? Então, tudo isso acabou me influenciando para compor esse papel. É interessante você falar disso, né? Porque eu nunca não sou um noveleiro, não assisti todas as novelas, né? Assim, mas a minha paixão começou por Chica da Silva justamente pelo que foi a primeira vez que eu me vi em uma novela, né? Legal. E por eu me ver em Chica da Silva, a conexão é muito maior, sabe? E até me mudou também a minha visão com relação às religiões afro-brasileiras também, porque a novela traz uma riqueza tão grande, exaltando o quão a luta, né, não só do negro, mas das religiões afro-brasileiras para permanecer no Brasil, né? Que tem Exatamente. sempre aquele estigma de que é algo ruim, que é algo satânico, enquanto a cultura, né, da branquitude é exaltada, a religião da branquitude é exaltada. Então, foram várias questões que trouxeram para mim que me fizeram compreender e me ver através de vocês. Eu só queria fazer uma pergunta. Eu não estou vendo os comentários. Para vocês estão muito travados, gente? Se alguém você está recebendo comentários que eu não estou vendo as mensagens das pessoas subindo aqui. Está bem Você não está travado? vendo, não? Aqui? Não, o seu estava travado. O meu não. O meu tá legal aqui, tá subindo o tempo inteiro. Que Então maravilha, tá tá. lindo aqui. Então deve ser o meu. Eu vou falar menos, porque aí vai atrapalhar o você falar, porque senão quando eu entrar eu vou travar então. Ok? Mas vamos Não, para a tudo próxima bem, você pode pergunta. ficar à Dessa vontade. vez, obrigado. Dessa vez do Wanderson Adassa. Ele é super fã aqui Sim. do nosso Instagram. E ele quer saber de você o seguinte: como foi feita aquela cena em que os escravos invadem o Tijuco, o Arraial, né? Inclusive você acaba morrendo nessa cena, né? Na sua última Sim. cena você leva um tiro na cabeça. Foi bem Sim, realista essa sim. cena. Como foi realizar essa cena? Porque tiveram várias mortes, tinha muitos quilombolas, tinha muita gente lutando ao mesmo tempo. Como é que foi? É. Então, foi. Nossa, foi uma correria. Olha, eu nunca tinha visto um set de filmagem com tanta informação assim na minha vida. Cara, eu não sei quantas pessoas tinham, mas tinha muita gente. Muita gente, muito artista, muito, né, representando, né, ali a figuração, elemento de cena, e, nossa, muita coisa. Aquilo eu achei uma grande, eu fiquei imaginando como é que se dirige, né, uma cena, um cenário, né, um momento daquele ali para um diretor, para uma equipe, nossa, muita competência, né, porque e muito efeito também ao mesmo tempo, muito confronto de tiro, muito parava para fazer o efeito, parava para fazer aquela. A gente ficou ali desde cedo, o dia inteiro fazendo aquelas cenas ali. Eu não me lembro se foi tudo em um dia, eu não lembro agora, realmente eu não me lembro. Foi muito bacana. Fiquei morrendo de pena de tomar aquele tiro. Eu não estava acreditando até o último minuto. Falei, deve ser alguma. Quando eu vi o pessoal do efeito vindo naquela minha faixa e colocando ali o efeito, para poder simular o assassinato, falei, rapaz, eu vou ter que ir nessa mesmo. Não sei, né? Mas assim, ainda bem que depois que eu fui, aí eu fui quase no final eu me lembro que no dia da gravação, eu fiquei quase até o final mesmo daquele dia maravilhoso lá. Foi muito bacana, foi muito forte, né? Porque a gente se sente. Olha, rapaz, como é que eu vou explicar? É o sentimento, porque as coisas. Ô, Tiago, é como se as coisas não mudassem muito, entendeu? É como se a gente tivesse assim, a gente curtindo, eu, você, mais a galera, mais esse povo lindo que está aqui compartilhando com a gente, indo para uma festa na comunidade, indo para o subúrbio, né? E aí, né, de repente, a gente precisa lutar,
porque a gente é invadido pela polícia e, de repente, começa um tiroteio e as pessoas inocentes morrem. O sentimento, né? Eu sei que foi um confronto ali proposital dos quilombolas também, estava ali uma guerra, mas o sentimento é meio que esse, entendeu? É meio que esse, assim. Então, assim, foi impactante, assim, porque muita gente morreu cenicamente ali, né? Foi a despedida de muitos artistas que estavam participando da novela naquele dia, inclusive a minha despedida. Nossa, foi muito, significou muito, assim, sabe? Impactante, assim, demais. Falando sobre... E... Desculpa, pode continuar. Não, pode falar, pode falar. Falando ainda sobre, ou melhor, aproveitando, né, o assunto, eu recebi uma pergunta aqui, inclusive, da Valdirene Cruz Martins. Ela perguntou, Valdilene, sorry, desculpa, sorry. Valdilene. Se você pode descrever como é que surge esse preconceito, se você já sofreu algum preconceito racial, e dentro desse âmbito de fazer novelas, como é que ocorre o preconceito e como a novela em si, Chica da Silva, influenciou a sua visão em relação à escravidão? Sim. O início, você falou, eu só não ouvi, porque deu uma embaçada no início da pergunta, o início, o resto eu consegui pegar. Fala de novo. Você já sofreu preconceito racial e no mundo das novelas, como isso ocorre? E depois de Chica da Silva, você teve uma visão diferente sobre a escravidão? Ou que veio de novo na sua mente, no seu intelecto em relação a isso? Pergunta maravilhosa, né? Parabéns, gostei muito da pergunta. Vamos lá. A Chica da Silva, igual como você falou, você comentou antes, uns minutos atrás, sobre quando você se viu, você não era muito noveleira, mas você se viu na novela, você começou a acompanhar quando você se sentiu representado quando viu Chica da Silva, não foi isso que você falou um pouco tempo atrás agora? Exato. Exato. E então, é justamente muito parecido comigo, assim, né? Porque eu acho que com todos os artistas, porque naquela ocasião, dentro da minha visão, tá? Foi a primeira oportunidade que artistas negros estavam em maior quantidade fazendo um papel de ator com texto ao mesmo tempo, né? Não estava rolando, acho que tinha passado um pouco da cota, né? A gente não estava, porque existe sempre, a gente está acostumado a ver novela de história de escravidão e etc e tal, sem que os atores negros sejam protagonistas. A história contada sempre por branco, certo? É o que a gente, pelo menos é o pouco que eu vi, que foi muito, eu sempre vi dessa forma. E ali eu me senti representado, me senti com vontade de fazer, senti que eu estava representando um monte de gente, né? A gente acaba pondo voz e vontade, interrogativas, pensamento e curiosidade na cabeça de muita gente que passa por esse tipo de ato que às vezes que incomodava, mas a gente não sabia como se defender, né? O racismo, ele é assim, né? O racismo, né? Não é o racismo direto, né? Quando já chama a gente de macaco, né? Esse tipo de coisa. Isso aí já está na cara, né? Eu estou falando racismo no subtendido, né? O racismo mesmo da estrutura do país, né? Oi? O racismo estrutural, o racismo Exato. velado, né? Exatamente, esse racismo que já vem já no DNA, da forma que olha, da forma que vê, já colocando você em determinado lugar. Artisticamente dizendo, bom, em Chica da Silva, poxa, eu ficava, né, com a minha trupe, todo mundo ali abraçou a gente de verdade, a gente se sentiu muito acariciado. O que eu acho dentro da arte é que sempre teve muito menos oportunidade para os negros fazerem os testes, para os negros terem os espaços, né? E às vezes acontece, porque não compõe, porque, sabe, assim, a gente sempre sente vontade dos autores ou de todo mundo que se responsabiliza por uma superprodução apostar mais nos artistas negros, dar mais papéis para os artistas negros, e de preferência que, mas não compõe. Não, claro que compõe, se não usar o estereótipo, se não estereotipar a gente,
a gente consegue fazer qualquer papel. A gente consegue fazer papel de advogado, a gente consegue fazer papel de qualquer coisa. A gente não precisa ter que fazer só papel onde se encaixa o negro dentro da história da escravidão e da violência contra o negro no Brasil. A gente é capaz de fazer qualquer coisa, como qualquer outra pessoa, entendeu? E eu acredito que artisticamente, com o passar do tempo, com o passar das denúncias, com a coisa da cota, da nossa resistência, dos nossos reclames, né, a gente acabou tendo mais espaço. Acho que acabou tendo um pouco mais de espaço, que ainda não é o suficiente, está longe de ser o suficiente. Aí começou a ter as produções de filmes, né, que a gente vê, que tem, apesar de que os filmes sempre vai lá contar a história pela favela, pela comunidade e tal, o caminho lá da nossa vida e tal, não sei o quê, que para mim eu acho que segue um caminho muito estereotipado, a gente pode ocupar outros espaços também, mas enfim, em relação a espaço, abriu-se um pouco nesse sentido, e a minha esperança é que se abra muito e muito e muito mais. Racismo, ele existe todos os dias. Eu sofro racismo todos os dias. Porque quando você levanta da cama e você faz seus afazeres, você vai para a rua, quando você utiliza o sentimento de ter que se impor, Thiago, todo dia você sente que tem que se impor em algum momento, para comprar um pão, para, sabe, fazer negócio, para você se dirigir ao teu dia a dia, eu acho que você está usando aí uma defesa para combater essa forma que te colocam na sociedade, né? É o que eu vejo. Eu acho que o racismo está presente porque desde o momento que a gente vive num país que as pessoas, a grande maioria do país, das pessoas do país, admite que tem racismo no Brasil, mas ninguém admite-se ser racista, né? Então, nossa senhora, né? Como é grande, né? Inclusive, por exemplo, a questão do próprio negro ter um percentual, nós somos a maioria, né, no Brasil, está aí o motivo de tanta necessidade de representatividade nas artes, na parte política, industrial, em todas as partes. A gente precisa ter espaço na linha de frente para poder puxar o povo com a gente também. A gente precisa ter espaço na linha de frente para a gente poder ser um incentivador das pessoas que querem também seguir um caminho, mas não se sente que ali é o lugar deles. Porque está se falando, né? Agora, o livro mais vendido do Brasil hoje é o da Djamila, né? Que fala do antirracismo, dessa escola maravilhosa, mas eu sinto muito, né, essa dificuldade de caminhar mesmo, de espaço mesmo. E as pessoas não enxergam, né? Os brancos também não admitem muito isso, né? Não, imagina, porque eu não vejo dessa forma. Outro dia eu vi isso. Eu não enxergo dessa maneira. Como é que eu não enxerga dessa maneira, falando do ponto de vista branco privilegiado? Né? Como é que você vai falar da minha dor, do que eu sinto, né? Imagina, né? Nós somos pretos, brasileiros, artistas, né? Imagina, inclusive nesse cenário governamental do momento, como é que se sobrevive, né? Já era complicado com toda a questão de antes de outros governos, de outros momentos, imagina nesse. O que eu vejo no sentido disso tudo é que eu acho que acabou incentivando os artistas como um todo, inclusive os artistas negros principalmente, a se autoproduzirem, a contarem a sua história, a irem para o teatro, que a gente vê agora tanto teatro negro, tanta obra linda, sendo extremamente bem contada e muito bem frequentada, extremamente superlotada, que está rolando aí, pelo menos aqui no Sudeste, muito forte. Eu gostaria de ter certeza que esteja rolando no Brasil inteiro.
E está sempre tudo sempre muito lotado porque as pessoas estão se sentindo representadas, né? Um dos trabalhos que uma das grandes dos encantos de ser artista para mim, além de satisfazer o meu interior, é quando eu vejo o brilho nos olhos de quem está me assistindo no palco, no teatro, ou no show cantando, ou no carnaval, como eu fiz, né, já tive oportunidade de fazer muito carnaval. E quando eu vejo o brilho nos olhos dessas pessoas, eu acho que é o percentual maior do motivo no qual eu me sinto feliz de estar ocupando aquele espaço. Eu estou incentivando aquela pessoa a se sentir o que ela é, valorizada, gente, cidadão, capaz, vencedor, vitorioso. É isso. Falando sobre essa questão racial dentro das novelas e também falando sobre sua experiência, uma das nossas seguidoras, que é a Margarete Almeida de Jesus, ela falou que você esteve na África, Margarete! Correto? Como é que é? Ela falou que você esteve na África. Tive. Como é que foi essa experiência? Então, rapaz, aí eu vou falar para você uma coisa. É o que eu desejaria para todo o povo nagô. Porque eu sei que existe violência em tudo que é lugar, eu sei que existe problema para todas as etnias, mas agora eu estou falando dos pretos. Estou falando da gente, que é a parte onde eu sinto que mais dói, né? E eu acho que a experiência mais... a defesa mais poderosa, a arma mais potente e munida que a gente tem que ter para sobreviver é saber cada vez mais da nossa história. Saber mais, resgatar mais da nossa história. Quando eu fiz Chica da Silva, muitas das vezes, que às vezes era noturna, às vezes tinha um dia de folga, quando eu estava lá em Diamantina, aqueles benditos, abençoados 3 meses que a gente ficou lá em Diamantina. Rapaz, meu negócio era andar naquele lugar todo, conhecer a história de Chica de verdade, ir na casa de Chica, ir lá nos cantões nos rios que ela gostava de frequentar, perguntar para pessoas descendentes dela, né? Aquela história lá que a gente... dela ter tido tantos filhos e tantos descendentes dela ainda moram, residem lá. E aí a gente vai, né? Você ouve, aí aquilo termina batendo aqui. Opa, isso aí eu já ouvi lá meio parecido com o da minha avó. Pum, isso aqui meio parecido com o da minha tia, né? A gente vai... Então eu já comecei a minha procura pela minha etnia, pela minha história ali. Por isso que eu me senti tão bem, né? Dali eu tive outras experiências trabalhando como cantando, né? Viajando pelo Brasil afora. Trabalhei também, fui para trás das câmeras também, fui trabalhar com produção, aprendendo a trabalhar assistente de platô, entendendo de luz. Grandes amigos meus, tem vários, e muitos deles são técnicos de luz, enfim. Pessoal, e aí o que aconteceu? Eu tive a felicidade de conhecer o Quilombo dos Palmares, fui lá na cidade, lá naquele pico lá, eu conheci Palmares, eu conheci de verdade o Pelourinho, né? E eu tive a felicidade de ir na África, uma peça que eu participava da produção, foi vendida para a África e eu fiz a peça, eu conheci Luanda, fui para Angola, e aí foi um complicador para poder, porque eu queria fazer uma savana, né, na mata africana para ver mesmo os animais mesmo, né, ali naquela
aquele tampão que todo mundo tem o sonho de, pelo menos eu tinha muito sonho desde criança de conhecer. E eu fui lá respirar aquela energia. Eu só não fui na Jamaica ainda, mas eu vou. Mas lá, lá eu fazer uma savana africana e aí respirar aquela atmosfera, conhecer aquelas pessoas, ver aquela desigualdade extrema, mas é engraçado, eu não senti o baque do racismo mesmo lá, não vi, não senti isso, porque acho que mais de 90 e poucos por cento da população lá é negra, né, para a classe pobre e a classe muito rica é basicamente toda negra. Então, os problemas são outros, mas não vi muito o problema do racismo propriamente dito lá. E, e aí, então foi isso. Eu tive essas experiências e isso só me enriqueceu muito, sabe? Como cidadão, como artista, né? Como pai, né? Para eu, os exemplos que eu quero dar para minha filha é em cima da história, em cima do que ela, do pé no chão, né? É isso, para todo mundo que assiste, eu quero aprender cada vez mais com você, com quem tá nos assistindo. É isso. E quero trabalhar o tempo inteiro nesse caminho. Que ótimo. Júnior, muito obrigado por ter compartilhado com a gente esse momento, as suas experiências e particularmente como homem preto que sou, né, saiba que o fato de você existir faz muita diferença na minha vida, porque só o fato de olhar para você é me olhar no espelho. Então, isso ninguém tira de nós, tá bom? Essa necessidade de nos unir em prol da nossa liberdade e da nossa Sim. essência, da nossa identidade, que é uma coisa tão importante. Infelizmente, a live vai terminar daqui a 7 minutos, então o Instagram Ah, já me que pena. avisa. Eu gostaria de pegar esses últimos minutos, eu gostaria que você falasse rapidamente se teve alguma coisa nos bastidores que aconteceu que você poderia compartilhar com a gente e que você está fazendo na atualidade atualmente. O que você está fazendo? Tá, vamos lá. Bom, nos bastidores, rapaz. Bom, aqui em Maricá, a gente não tinha muito como flagrar bastidor, porque já tinha a hora marcada para ir fazer a cena, então vinha o carro, pegava, já levava direto, e era o dia de filmar, e depois beijinho, beijinho, tchau, tchau, certo? Mas lá em Diamantina, a gente tinha que conviver, não tinha para onde correr, né? Tinha que conhecer nada, tinha que ficar, era aquele hotel, era aquele restaurante, e aquele set de filmagem, e aquela galera que estava ali. Voltando à história do Avancini, você me fez lembrar uma coisa, que ele era muito controlador. Não sei se algum ator que você fez live aí te contou isso. Eu não vi todas as suas lives. Eu vi algumas. Do Delzinho eu não vi. Acho que o Del não viajou com a gente para Diamantina, não. Ele não tinha entrado na novela no início, não. Mas então ele não ia saber. Mas essa eu vou te contar. Vou contar para todo mundo. A galera, né, dava a hora, filmou, acabou, vamos todo mundo jantar, vamos todo mundo dormir, mas todo mundo querendo sair, né? Conhecer o lugar, né? Só que o Avancini tinha uma coisa com hora, irmão. Não tinha esse negócio de você sair para passear, porque no outro dia, 7 horas da manhã ou 6 horas da manhã, tinha que estar um set de filmagem. Então o que o povo fazia? O povo ia todo mundo, jantava e todo mundo ia para os quartos, mas todo mundo já, ó, está aí. Aí, rapaz, o velhinho ia dormir, ele passava. Alguém comentou que ele ainda dava um confere, sabe? Sei lá, ele paga. Nossa, Ih, bem você sargentão. vem aí. Hã? Bem sargentão. Oi? É, rapaz. Aí daqui a pouco a gente, não, vamos. A barra tá limpa. A gente pegava e ia, porque tudo perto, saía no sapatinho do hotel e a gente ia numa casa de evento perto lá e curtia, bebia um pouquinho. Não estou falando de responsabilidade, não. Todo mundo era responsável e bacana, isso não acontecia todo dia. Mas eu me lembro que isso chegou a acontecer 1 ou 2 vezes e foi muito engraçado. Isso marcou, eu achei isso bem legal. Bom, aqui o restante eu não lembro mesmo. Só mesmo essas coisas assim de emoção, de rodar a novela, cada dia era uma emoção diferente, cada texto que a gente tinha que ler, que eu tinha que entender aquilo ali, aprendi que não tem que decorar textos, tem que vivenciar aquilo. Aprendi a ser ator, meu irmão, de verdade, vivendo aquilo ali.
Atualmente, eu montei dois projetos. Eu montei um projeto musical antes e depois eu juntei com os amigos, montei um estúdio, né, aqui em Botafogo, e a gente tem uma banda, Ratel, e já gravamos um disco, e aí já estamos com outro material pronto, já estava na sequência de já estar produzindo, e aí veio essa pandemia para deu uma chacoalhada em todo mundo aí, né, uma aprendizagem aí, as pessoas começaram a ter que se desvencilhar de certos valores e chegar a outros valores, né? Todo mundo aprendeu com isso. Alguns acho que não aprendeu muito, mas acho que alguns não aprenderam muito, infelizmente. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas a gente sabe que a maioria sim aprendeu, inclusive com óbito de muitas pessoas, infelizmente, por causa muito da desigualdade também, que bate nesse negócio aqui também. Bom, e aí, inclusive, eu estou acabando, ontem mesmo eu acabei de rodar um videoclipe, que eu posso chamar de um manifesto, que eu não vou dar muito detalhe, mas em breve já vai estar sendo lançado aí. A gente vai lançar uma música nova aí, com um vídeo bacana, e já gravando o segundo disco, e a vontade de atuar está pulsando assim, ó. Porque uma arte puxa a outra, e fazendo videoclipe você atua, né? Então você atua, você quer atuar sempre. É uma loucura. Eu vi você falando agora sobre as pessoas perguntando dos outros atores, né? Do Vitor, da Thaís, eu vi que você comentando aí. Rapaz, eu acho que é o seguinte, hoje em dia, a rede social aproximou muito todo mundo de gente, né? Porque a gente aprendeu que artista é gente como a gente, são pessoas normais. É o que você falou, as pessoas que têm Instagram, porque tem alguns artistas que não têm mesmo, né? Às vezes usa só um hashtag para poder postar seus trabalhos, né? Enfim. Eu acho que o público hoje, ele tem um poder muito grande. Ele tem um poder muito grande, igual a gente tem poder, inclusive na política. Eu acho que o político, o artista, sabe, sei lá, o religioso, eu acho que todo líder, ele é líder porque ele tem pessoas para poder ele liderar, ele administrar. E a gente está num momento que os administradores, os administrados é que são realmente quem manda nesse negócio, né? Porque o que é o artista sem público? O que é o artista sem, né? Eu, por exemplo, estou querendo, por exemplo, eu tenho um estúdio e nessa época de pandemia, rapaz, a gente tem que se virar nos 30 para poder ganhar dinheiro, para poder trabalhar, para poder sobreviver, sustentar, né? A gente joga nas 11, tem outros caminhos, outras formas, a reserva que fez vai tudo embora, e aí a gente vai lutando, porque todo mundo luta junto pelo mesmo ideal. Então, assim, galera, é isso mesmo, solicita, pede mesmo, é o que o Thiaguinho está falando. Não tem ninguém mais poderoso do que o público. Oi? Quem tem boca vai a Roma. Então, quem tem boca vai a Roma. Se eu jamais tivesse chamado você, você nunca saberia que provavelmente que a nossa página existia, você talvez jamais ia participar da live. Então, pessoal aqui da página, agora eu vou dar uma dura em vocês. Vocês têm que aprender a usar o poder que vocês têm. Então, eu sou uma pessoa só. Então, eu tento fazer o máximo para poder, não só para o crescimento do Instagram, mas para que essa obra permaneça viva em todas as pessoas. Então, vocês também têm esse poder. Então, bora lá no Instagram deles e fazer o convite, relembrar eles, dar uma hashtag aqui do nosso Instagram para que eles possam saber que vocês existem, que a nossa página existe, que a gente deseja ter esse papo com eles, assim como nós tivemos com o Júnior. Tá bom? Então, não me culpem porque fulano de tal não deu entrevista. A culpa não é minha, eu já chamei. É verdade, é verdade. E é isso, olha, gente, queria agradecer a todo mundo que está compartilhando, que torce, né, pelo meu trabalho, pela minha estrada, pelo meu caminho, pessoas próximas, pessoas que assim, que só conhecem pela telinha ou pelo palco, que acreditem, vocês são próximos, porque tudo que eu faço
é de coração. E se eu faço de coração, é porque eu quero que atinja o seu coração. Se eu faço para quem eu atinjo o coração, é porque é a pessoa que eu amo. E se eu amo, é meu próximo.